E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro, esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos iniciar um novo formato de vídeo sobre os personagens da DC, né, os personagens grandes. E sempre vou fazer em duas ou três partes, né? Nessa primeira, sempre vou contar os bastidores de como ele foi criado, contar a sua origem, os poderes, né, quando caber, os personagens secundários, os principais vilões, enfim. E na segunda parte eu vou fazer um resumo de toda a sua trajetória nos quadrinhos, quais são as histórias mais importantes que redefiniram ele. Como sempre, eu vou começar pelo período pré-crise e depois retomando no pós-crise em diante. Tá? Então não precisa cobrar assim, mas tá faltando tal coisa, mas a gente vai ver talvez no pós-crise. E vamos iniciar aqui pela primeira versão do Lanterna Verde, que foi o Alan Scott desse período pré-crise. Esse personagem foi criado e desenhado por um cara chamado Martin Nodell e também teve a ajuda do Bill Finger. E os estilos das histórias do primeiro Lanterna Verde eram meio que de fantasia, ficção científica, crimes, mistérios e um pouquinho de humor também. Na época, esse Martin Nodell, assim, com seus 20 e poucos anos, ele chegou em Nova York com um sonho de uma carreira nos teatros. E como parecia improvável, ele estava até um dia lendo um HQ do Superman e viu o endereço do escritório da All America, né? Nós até já contamos aqui a diferença da All America com a DC. E ele foi até lá e rapidamente eles perceberam que o Nodal não tinha perfil para escrever histórias de super-heróis. E até mandaram ele embora e voltasse quando ele tivesse alguma ideia importante. Então ele foi para casa e misturou todos os seus interesses, suas paixões em uma única história. Algo envolvendo elementos de amor pelo teatro, pela ópera, pela cultura grega, né, no caso, e também o folclore chinês. E quando ele estava voltando de trem para casa, ele viu um trabalhador segurando uma lanterna na cor verde e era a peça que faltava para conectar tudo na sua história, e assim ele criou o personagem. Menos de uma semana depois, ele retornou a All American Comics com todas essas informações e com a ajuda do Bill Finger para criar as histórias, ele pôde se concentrar na arte, que era a coisa que ele fazia melhor. E essa revista fez tanto sucesso que poucos meses depois, esse personagem do Lanterna Verde foi um dos escolhidos para ser um dos fundadores da Sociedade da Justiça da América. E no ano seguinte, ele já ganharia o seu título próprio. O Bill Finger deixou a revista logo no início e entrou o Alfred Bester, né, que seria conhecido por contar boas histórias de ficção científica. No início, o Lanterna Verde ele enfrentava somente bandidos comuns e depois o Alfred deu a ideia de ele enfrentar vilões com poderes e foi daí que surgiram vários vilões que a gente vai contar um pouco depois, né, como o Vandal Savage, o Solomon Grundy, entre outros. E vamos contar um pouquinho agora da origem do Lanterna, a primeira edição. Então, começa na All American Comics número 16, em 1940, quando o engenheiro Alan Scott ele estava em uma viagem de trem quando ocorre um acidente em uma ponte. Todos morrem de imediato, né, no caso do impacto, e só o Alan fica vivo por conta que ele estava justamente segurando, sem perceber, uma lanterna na cor verde. Nessa hora, a lanterna começa a soltar uma luz bem forte também, e ele começa a ficar tonto e desmaia. Daí sai uma voz da lanterna que aparece no subconsciente do Alan e fala que ela é a chama verde da vida. E ele foi o escolhido e conta justamente a história dessa chama verde, como ela surgiu. Muitos anos atrás, na China antiga, um grupo de pessoas estava fazendo uma oração e do nada aparece um barulho enorme e um meteoro caiu do céu. Essa pedra se abre e uma chama verde saiu e fala a seguinte frase: Por 3 vezes eu irei criar um fogo verde. Na primeira eu trago a morte, na segunda eu trago a vida e na terceira eu trago o poder. E a chama se apaga e vira uma espécie de uma gosma. Todos os chineses que assistiu essa frase, eles ficaram bem assustados por conta justamente da primeira chama ser a morte. Mas um cara chamado Shang, que era um criador de lâmpadas, ele coleta essa gosma e produz justamente uma lâmpada parecida com aquelas lâmpadas de gênio. Daí, os chineses, se sentindo ameaçados, né, por conta desse aviso, acabaram matando o Shang e justamente a lâmpada emite uma luz e todos morrem no local, que é justamente a primeira previsão. A lâmpada foi passando de mão em mão até chegar em um asilo na América.
E um velhinho no asilo decide transformar a lâmpada em uma lanterna de trem, né, mais moderna. E esse é o real motivo da aparência dessa lanterna, né, no caso nada a ver com o que os guardiões criarão depois, que justamente coincide com a lanterna de trem. E é nessa hora que a chama verde aparece pela segunda vez e concede uma nova vida para o velhinho que estava fazendo esse trabalho, fazendo com que ele ganhe a sanidade e consiga sair do asilo. Por fim, acabam os flashbacks, a cena retorna agora para o Alan, né, no acidente de trem, e agora a profecia dizia que a terceira chama iria trazer o poder, mas não explica o porquê da lanterna estar ali naquele local, né, só estava lá por coincidência. Então a lanterna orienta, né, para ele acabar com o mal do mundo usando seus novos poderes, e teria que ter fé nesses poderes, senão iria perder a energia verde. Aí ele pergunta em seu subconsciente se ele deve carregar a lanterna sempre, e aí ela dá a ideia de forjar um anel, né, com um pedaço da lanterna, e deverá ser carregado a cada 24 horas. E quando o Alan acorda, vale lembrar que ele estava desmaiado, tudo isso aconteceu no subconsciente, ele no começo fica em dúvida se o que ele viu foi um sonho ou não, mas logo percebe, né, que tem esse poder da lanterna. Daí até o Alan quer agora testar esse poder, e daí que ele lembra de uma conversa com o seu amigo Jimmy, um pouco antes do acidente, porque esse Jimmy suspeitava de um cara chamado Decker, que ele queria se vingar por não conseguir uma licença para construir uma ponte. Daí o Alan Scott acha que esse Decker foi o responsável pelo acidente no trem que ocorreu com ele. Então, a partir daí, o Alan Scott forja um anel, né, justamente o emblema é uma miniatura da lanterna, e ele lembra que a Chama Verde falou para ele ter força de vontade, e daí ele começa a testar seus poderes. Primeiro, ele deseja voar até o Decker, e isso realmente acontece, e depois, quando ele chega na casa desse Decker, ele deseja atravessar a parede sem ser visto. Ele vira uma espécie de fantasma. Você pode até ver aqui que são bem diferentes esses poderes do início do Lanterna Verde. Ele meio que fazia um desejo e acontecia, né? No caso, era meio que ele tinha que acreditar que ele podia fazer isso. Depois, o Lanterna Verde começa a lutar com o Decker e seus capangas e percebe que ele é imune a tiros e facadas. Mas o Decker bate com a madeira tão forte que o Alan quase desmaia e percebe que ele tem essa fraqueza à madeira. Mas depois, o Alan acaba derrotando todos e faz o Decker escrever uma carta confessando o crime, né, dizendo que ele é o culpado do acidente. No fim da edição, o Alan faz seu uniforme e se auto-intitula o Lanterna Verde. Bom, nessa primeira história mostra alguns dos poderes que o Lanterna Verde tinha na época, então acho que vale a pena a gente contar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque assim, o poder do Lanterna Verde vem do anel que foi forjado a partir da lanterna. E lembrando que é diferente dos poderes dos Lanterna Verdes escolhidos pelos Guardiões do Universo. Essas duas origens desse Lanterna Verde do Alan Scott com dos Guardiões são de dois universos paralelos e têm origens diferentes no pré-crise. Depois, nos pós-crise, eles vão unificar essas duas origens. E esse poder que o Alan Scott ganhou, ele é recarregado por uma chama verde e é comandado pela sua força de vontade. Então, pelo menos isso ficou igual para todas as versões de Lanterna Verde. E os poderes são a capacidade de voar, atravessar objetos sólidos, que hoje em dia ele não tem mais, invulnerabilidade a metais, e depois o poder do anel foi crescendo e ele podia fazer praticamente qualquer coisa. E o poder da lanterna só tem 3 limitações, né? O poder é limitado justamente pela sua força de vontade, que o usuário pode não ter tanta, e depois ele não consegue afetar objetos feitos de madeira, e o anel deve ser recarregado a cada 24 horas. E vale a pena contar um pouquinho dos personagens secundários desse primeiro Lanterna Verde. A primeira seria a Irene Miller, que seria o primeiro interesse amoroso do Alan Scott, e teve sua primeira aparição 2 edições depois, né, no caso na All America número 18. Ele a conheceu quando estava tomando um café e a viu prestes a apontar uma arma para um cara. O Alan Scott consegue desarmar ela e chama para conversar, né? Tipo, como assim, né? Não, ele desarmou aqui, mas vamos conversar, o que aconteceu com você? Aí ela explica que o cara que ela ia tentar matar incriminou o irmão dela, toda uma história lá. E aparentemente essa personagem não vingou muito na época e deixou de aparecer 3 anos depois. O próximo personagem seria o Doiby Dickles, né, que seria um taxista baixinho e careca que ajudou o Alan Scott a resgatar justamente a Irene, né, quando ela foi sequestrada, de um grupo de bandidos. No final dessa origem, o Lanterna mandou uma carta para o Doiby, né, se ele queria ser seu sidekick, né, seu ajudante nas próximas missões.
Então ele participou das histórias do Lanterna Verde até praticamente suas últimas histórias da Era de Ouro e era meio considerado um alívio cômico. E vamos falar agora sobre os principais vilões do Alan Scott, né? Na caso, a maioria deles no começo era sempre aqueles bandidos comuns, mas com o tempo foram aparecendo alguns vilões que ficaram conhecidos até hoje em dia. O primeiro seria o Vandal Savage, que apareceu pela primeira vez em Lanterna Verde número 10, em 43. Ele era um imortal com 1 milhão de anos, que antes era um chefe da tribo dos Cro-Magnon, e até que um certo dia cai um meteoro perto dele, e essa radiação do meteoro o deixou em coma por alguns meses, e quando ele acordou, né, os anos foram se passando e ele percebeu que ele não envelhecia e tinha se tornado um imortal. Depois dá um salto temporal e mostra que ele foi um dos faraós do Egito, que até mandou construir as pirâmides, e depois até ele adotava sempre identidade de imperadores famosos pelo mundo. Por exemplo, ele já foi o Júlio César, ele já foi o Genghis Khan lá na China também, e assim por diante. Ele sempre foi uma figura da história. Mas essa versão do Wanda percebeu que ele podia ser morto por ataques físicos, né? Então ele passou depois a atuar fora dos panos, manipulando as pessoas e sempre sendo agora os conselheiros dos conquistadores, como o Duque William, o rei Filipe da Espanha, do Napoleão Bonaparte. E depois, nos dias de hoje, ele estava meio que entediado com esse jogo de xadrez, né, que ele estava fazendo, e como naquela época era a Segunda Guerra Mundial, ele estava fazendo de tudo para os Estados Unidos perder. Então, em uma luta com Lanterna Verde, o Vandal Savage acaba ficando preso em um buraco muito profundo durante vários tempos. Na Era de Ouro, o Vandal Savage só retorna em uma história da All Star Comics, né, que ele se junta com vários outros vilões e acaba enfrentando a Sociedade da Justiça pela primeira vez. Depois disso, ele só retorna uma única vez na Era de Prata e depois ele começa a aparecer com bem mais frequência na Era de Bronze. O próximo vilão seria o Solomon Grundy, que ele apareceu na All American Comics número 61, já no ano de 44, né, um ano depois do Savage. E essa história começa com dois bandidos fugindo numa segunda-feira pelo Pântano da Matança, né? Legal até que esse é um dos cenários do jogo do Injustice 2. E daí esses bandidos até falam que ninguém vem a esse local, né? Por conta que teve um assassinato de um cara chamado Cyrus Gold há 50 anos atrás. E eles até presenciam o nascimento de um zumbi que é resistente à bala. Um grupo de bandidos que pergunta o seu nome e ele responde que não sabe, né? Não tem, e só sabe que nasceu em um domingo. E daí ele é justamente associado ao conto do Solomon Grundy, né? Que o conto seria que nasceu em uma segunda, batizou-se em uma terça, casou-se numa quarta, adoeceu numa quinta, piorou na sexta, morreu no sábado e se enterrou no domingo. E foi daí que ele recebeu o nome Solomon Grundy. O Grundy acaba matando o chefe desses bandidos e vira o novo líder dessa gangue. Daí o Solomon Grundy enfrenta o Lanterna Verde durante um assalto à banca que está fazendo, e até o Lanterna percebe que seu poder não funciona com o Grundy. Ele passa a edição inteira tentando entender o porquê disso e no final percebe que seu poder só funciona com seres vivos. Na luta final dessa edição, o Lanterna Verde acaba empurrando o Grundy em direção ao trem, e aí o Grundy acaba morrendo novamente. O Grundy até reaparece lutando com o Lanterna Verde outras vezes, mas depois ele até luta, né, contra a Sociedade da Justiça, e é justamente a história ele acaba sendo banido para a Lua, e nós já contamos nesse vídeo acima. O próximo vilão seria o Apostador, que ele surge em Lanterna Verde número 12, no ano de 44, e até mostra um flashback de um garoto chamado Steven Sharp III, que pediu à namorada Ellen que se casasse com ele, mas ela recusou até que ele pudesse provar que não era um apostador como seu pai e seu avô, né? O foda é que depois essa Ellen acaba fugindo com outro cara que ganhou uma fortuna apostando em sorteio. Cara, foi muita sacanagem que ela fez, né? Daí o Steven fica triste e decide deixar seu emprego e fazer uma nova vida para si mesmo. E um certo dia, quando um carro blindado capotou em uma floresta, o Steven decidiu pegar o dinheiro que vazou da parte de trás dessa van e daí decidiu aceitar seu destino e virar um apostador, né? E um certo dia ele vem parar em Gotham, né, que eu esqueci de falar que a cidade que o Lanterna atua é Gotham. E então o Lanterna Verde o captura quando ele tentou trapacear em corridas de cavalo. O próximo vilão seria o Mestre dos Esportes, né, que surgiu na All American número 85, lá em 47.
E ele era um esportista chamado Crusher, que sempre usava trapaça e violência em jogos porque ele queria ganhar a qualquer custo. Ele foi banido de vários esportes até que resolveu tentar um último, chamado Cricket, mas o Lanterna Verde tenta impedir ele de machucar as pessoas. E no final dessa edição ele é dado como morto, mas depois ele retorna com o codinome justamente de Mestre dos Esportes. E também tem a Arlequina, não confundir essa versão com a versão que conhecemos hoje em dia. Ela é secretária da rádio que o Alan Scott trabalhava e um certo dia ela decidiu virar justamente essa vilã e é tanto que ninguém sabe que ela é a secretária, né? Você vê que ela usa uma roupa de arlequim, um chapéu de aniversário, um bandolim, então realmente é bem diferente. E por fim, o último vilão bastante conhecido do Lanterna Verde é o Geada, né? Que apareceu pela primeira vez em All American Comics número 90 e seu verdadeiro nome era Dr. Joar McKenty. E ele era um físico europeu que vinha para os Estados Unidos trazendo uma nova descoberta científica. No momento da sua chegada em um navio, o mar congela e o Lanterna Verde descobre que esse físico morreu, mas logo após é descoberto que o Dr. Joan forjou sua morte e tentou incriminar outra pessoa para não descobrisse, né, que ele seria o verdadeiro Geada que estava lá assaltando bancos e roubando joias à vontade. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha dado uma ideia geral do que era o Lanterna Verde, sua origem, seus personagens. Então, como eu falei, na segunda parte que eu vou fazer, vou contar toda a trajetória, contar as histórias mais importantes que redefiniram o personagem. Então, se você gostou, já deixa o like, deixa seu comentário aqui, o que é que você achou. Se você já conhecia tudo isso que eu contei para vocês, se conhecia esses poderes novos que o Lanterna Verde tinha na época, né? Então, compartilha com os amigos também e até o próximo vídeo. E valeu!